Olá! Recentemente, um inscrito do canal chegou para mim com essa dúvida, certo? Ele estava fazendo exercício de pós-graduação, certo? Que é um exercício que ele está fazendo na pós, mas na verdade é um exercício de resistência dos materiais, certo? Que é basicamente o exercício da faculdade. Mas, que muitas vezes ele pode até ter feito um exercício similar durante a faculdade, mas acabou não aprendendo porque nunca foi explicado os conceitos, né? Ele só, você segue essa fórmula, copia ela e vai fazendo. E depois, se você só está copiando uma coisa, você esquece, tá? Mas tem muitos conceitos extremamente importantes aqui, que muitas vezes a gente nem percebe, nem fica entendido, né? Muitas vezes nem sabe por que é importante eles e acaba esquecendo. Mas o que a gente tem aqui? Bom, a gente tem uma estrutura, certo? Temos dois pilares aqui, temos uma viga, temos um contraventamento, tá? E a gente tem uma descrição que os pilares metálicos da figura abaixo possuem ligação rígida com a fundação, certo? Esses dois pilares aqui em verde, eles têm uma ligação rígida com a fundação e rotulado com a viga, tá? Então, ele está rotulado com a viga. Esse rígido pode ser engastado também. Mas por que não sou engastado? Bom, muitas vezes, aqui é rotulado e aqui não está escrito rotulado, significa que é um engaste, tá? Mas basicamente, e com a viga, e eles recebem uma compressão NK igual a 10 toneladas. Ou seja, esse pilar aqui e esse pilar aqui, ambos estão solicitados com uma carga de 10 toneladas. Segunda coisa que a gente vai ver agora, bom, mas 10 toneladas, mas poderia ser kN, na faculdade aprende kN, no livro está kN. Sim, mas isso aqui é só conversão de unidades. A outra coisa que a gente quer ver também aqui, que aqui é ligação rígida e aqui é rotulada, a gente entra numa questão muito importante da engenharia já nisso, que é o quê? Bom, coeficientes de flambagem, tá? Quando a gente está trabalhando com uma peça em compressão, ela vai ter um certo, ela tende a flambar, ou seja, pega uma régua e aperta, ela flamba, certo? Ela aperta ela aqui, ela vai flambar, certo? Agora, essa flambagem não é fixa. Existem valores que podem modificar essa flambagem, certo? E no formato e o travamento da peça, como que ela está ligado com o restante da estrutura, é um fator muito importante. Se fosse concreto armado seria diferente. Por quê? Porque aqui é pilar metálico. Mas, se fosse concreto armado, a gente tem a regra no 618. Nunca pode usar um K menor que 1. Tá? A gente tem uma regra na 618 assim. Mas a gente não tem essa regra na estrutura metálica. Certo? Então, uma estrutura metálica, eu posso, dependendo do caso, trabalhando com coeficiente K menor que 1. Isso é importante por quê? Bom, porque como a flambagem é um fator que muitas vezes é crítico em uma estrutura, pode acontecer de que usar um fator K menor que 1 garante um dimensionamento que gere resultados bem menores, ou seja, uma estrutura bem mais leve, certo? Que é muito importante uma estrutura metálica. Mas, esses fatores aqui vão de 0,5 a 2, ou seja, pode ser a metade, pode ser o dobro do que é o padrão, certo? O padrão é rotulado no topo e na base, certo? Bom, como que a gente determina esses valores? A gente vai ver como que ele está ligado na base e no topo, certo? Nesse caso, eu tenho na base um engaste, ligação rígida, e no topo rotulado. Bom, se eu tenho uma peça que está engastada na base, que são as primeiras três hipóteses, e a quinta hipótese, eu vou ter que olhar o topo, né? Pode ser engastado, rotulado, solto, mas impedido rotação e livre para se mover, certo? No caso da nossa estrutura, ela está engastada na base e rotulada no topo, ou seja, ela consegue transmitir momentos e, consequentemente, reduzir as deformações, porque é isso que acontece quando você não tem uma rótula, você tem a capacidade de transmitir momentos e reduzir deformações, e quando você rotula, você permite deformações maiores, tá? Então, aqui transmite momentos, impede deformação, não transmite momentos, não impede deformação, certo? Sabendo isso, então, a gente tem um fator K. Teoricamente, então, teórico é 0,7, mas o valor recomendado de projeto, quando as condições são aproximadas, ou seja, quando não tem uma certeza de como vai ser executado, quando tem um ajuste que pode acontecer na obra, é 0,8. Isso significa o quê? Que se você pegar três projetos diferentes de três engenheiros e eles têm uma peça engastada em um lado e com ligação de segundo grau no outro, ou seja, engastada e rotulada, um engenheiro pode escolher 0,7, outro pode escolher 0,8, outro pode escolher 0,75, certo? E você não pode dizer para nenhum dos três que ele está errado, certo? E aqui que entra a primeira questão, que a engenharia é aproximação. Na engenharia não tem, é 0,725. Não. Se você está revisando o projeto, outro engenheiro está olhando o projeto do outro engenheiro, e eles usam 0,7, você não pode falar que ele está subdimensionando. Se outro engenheiro usou 0,8, vai dar um valor maior? Sim, mas você não pode falar para ele que ele está superdimensionando. Isso aí é uma questão de projeto, uma aproximação de projeto, certo?
E nesse caso, claro, isso aqui provavelmente, se é um valor teórico, cálculo teórico, o autor vai dar um coeficiente K direto de 0,7 ou 0,8 ou qualquer outro valor no meio. Mas na vida real, a gente não vai ter um autor dizendo nada, certo? Então, na vida real, você vai ter que escolher. Eu vou usar 0,7, eu vou usar 0,8. Decisão de projeto, tá? Bom, sabendo isso, então, voltando para o exercício. Determine a espessura mínima do tubo, né, deles, dos dois pilares, sabendo que o diâmetro externo é de 3 polegadas. Próxima questão que a gente entra aqui. Lembra que vocês 10 toneladas força? Bom, na engenharia, na prática, é muito comum, muitos engenheiros usam tonelada força, certo? Você vai pegar um livro, e fala em quilonewton, ele fala mas na prática é muito comum tonelada força no dimensão de estruturas, porque é um valor fácil de explicar para o cliente, certo? Quanto que está no pilar? Com 10 toneladas de força. Ele ouviu tonelada, ele não entendeu força, mas 10 toneladas e 10 toneladas, não tem muito o que trabalhar, certo? Agora, quanto que está no pilar? É 100 kN. Não sei o que é isso. Bom, daí você tem que explicar para ele que 100 kN é 10 toneladas de força, certo? Daí ele vai entender. Mas, muitas vezes na prática, é comum engenheiros usarem tonelada de força, tá? Aqui nos livros não usa, mas na prática é comum, certo? Determine a espessura mínima sabendo que é 3 polegadas. Tá, polegada não é medida métrica. Sim, não é, mas é usado, certo? Por quê? Bom, porque isso é uma adequação de unidades. Por exemplo, se eu tenho uma barra redonda e eu falo que ela é uma barra de 5/8 de polegada, ela é um aço, provavelmente A36, mas é um aço mecânico de 5/8 de polegada. Se eu falar vergalhão, eu falaria em milímetros. Tá? Então, isso é outra regra, né? Que na engenharia, a unidade medida de diâmetro diz que tipo de peça é. O mesmo vale para tubos, certo? Se eu tenho um tubo de 3 polegadas, eu sei que ele é um tubo redondo de 3 polegadas. Se eu tenho um tubo de 100 por 100, ou um tubo de 100, ele é um tubo provavelmente quadrado ou retangular, certo? Tubo de 100 por 100 é um tubo quadrado, não é um tubo redondo que dá 100 por 100, se você medir. Não, ele é um tubo quadrado ou redondo. Então, se é um tubo redondo, ele é medido em polegadas, certo? É uma adequação e uma simplificação da norma, de fábrica, né? Do mercado, é comum trabalhar com essas medidas, certo? E quando você vai comprar, eu quero um tubo de 3 polegadas. O vendedor já vai saber que é um tubo redondo, certo? E não tem muito mais o que falar. Se você falar, eu quero um tubo de 75 milímetros, provavelmente você vai querer um tubo quadrado de 75 e não um tubo redondo, certo? Bom, próxima coisa. Coeficiente de segurança 2, FY 2.5 e 2000. Tá, peraí, coeficiente de segurança de 2? Ninguém usa coeficiente de segurança de 2 hoje em dia. Realmente, hoje em dia, não é comum se utilizar um coeficiente de segurança tão alto. Por quê? Bom, porque a gente tem computador, a gente tem uma precisão enorme no cálculo, a gente tem muito mais experiência do que existia antigamente. E também, isso aqui é um exercício antigo, né? Um exercício de cálculo que seguia só 2 regras básicas, né? Se a gente for calcular hoje em dia com toda a precisão que a gente usa num computador, seria uma fórmula muito mais complicada. Esse CS reduziria para 1.4, 1.5, dependendo do caso, mas seriam contas extremamente complexas que nem explicariam conceitos, né? Seriam contas que a gente gastaria horas fazendo só por questão de precisão que um computador calcula em segundos. Tá? FY 2.5, ou seja, o nosso aço resiste a 2.5 toneladas de força antes de escoar, certo? E E igual a 2000. Escoar, que eu estou falando, é a resistência quando você aperta o aço ou estica o aço, mas você aplica uma carga e ele trabalha no regime elástico. Sabe? Regime elástico, para você entender, regime elástico é quando você pensa no elástico. Tá? Você pensa uma borrachinha, aquelas de amarrar dinheiro, certo? Você pega ela, certo? E estica e solta. O que acontece quando ela solta? Machuca os dedos, mas também ela volta ao tamanho original, certo? Então, você estica ela, solta, ela volta ao tamanho original. Isso que é elástico. Agora, plástico. Imagina um copo de plástico, certo? Você pega esse copo de plástico e amassa ele, ou aperta ele. O que vai acontecer quando você solta? Ele não volta, ele permanece amassado, certo? Então, regime elástico, que nem um elástico. Regime plástico, que nem um copinho plástico, tá? Bom, sabendo isso, temos por final o E, nosso módulo de elasticidade, ou seja, 2.000 toneladas de força. Quando o engenheiro vê isso, meu Deus, 2.000 toneladas de força, é uma resistência absurda. Mas isso aqui é o quê? É a carga aplicada para dobrar o tamanho da peça, certo? Como ele tem uma resistência muito menor, acontece é o quê? Que muito antes de você aplicar uma carga assim, ele vai esticar, vai plastificar e vai arrebentar, certo? Mas se você pegasse uma borracha, voltando para, por exemplo, da borracha, que é um elástico, né, um elástico de dinheiro,
ele tem um modo de elasticidade muito baixo, que você consegue esticar um elástico a ponto de dobrar, triplicar o tamanho dele, e ele não vai falhar, certo? Por quê? Porque ele tem um E muito baixo e um FY muitas vezes até maior do que o E, certo? Ou seja, ele vai ter uma resistência alta em relação à elasticidade. O aço, o concreto, materiais estruturais, geralmente eles tendem a deformar muito pouco antes de falhar. O que é o ideal, né? Porque eu não quero um material que dobre de tamanho, porque senão eu nunca vou conseguir usar essa resistência, ele vai falhar muito antes, ele vai deformar muito. Então eu não quero isso, certo? Bom, tendo essas equações, a gente pode começar o cálculo, tá? E que a gente quebra o cálculo em duas questões, que é o quê? Bom, primeira coisa, que tipo de tubo eu tenho? E aqui é muito interessante a gente olhar exemplos experimentais, certo? Aqui eu tenho um tubo curto, certo? Um tubo curto sendo aplicado uma compressão nele, certo? Então aqui está aplicando uma compressão, a gente não consegue ver a compressão, mas a gente consegue ver que ele começa a flambar, certo? E quando a gente tem um tubo flambando, assim, ou seja, quando ele está amassando aqui, ó, basicamente ele gerou duas retas, certo? É um tubo curto aqui, ok? Gerou duas retas e está amassando aqui, ó, certo? Então, depois a gente vai olhar ele de lado aqui, mas a gente consegue ver aqui, ó, que ele tubo está bem amassado aqui, certo? Mas ele não tende a flambagem. E olha o formato, como que ele fica esse tubo aqui depois? Ele fica com uma dobra bem complicada aqui. O que aconteceu nesse tubo? Basicamente, esse tubo passou do nosso FY, certo? Então, a carga aplicada foi superior à resistência dele, certo? Então, ele falhou. Bom, tendo isso, então, a gente pode vir na tabela e começar o cálculo, tá? Dimensionamento de um tubo, então, certo? Bom, primeira coisa que eu vou colocar é o nosso NK. Então, vou colocar aqui, voltando para cá, vamos colocar um NK. O NK do nosso tubo, ou seja, a resistência do tubo, a carga aplicada no tubo, 10 toneladas-força, certo? Então, primeira regra, primeiro cálculo que eu vou colocar. Segunda coisa que eu vou colocar é o coeficiente de segurança. Coeficiente de segurança, né? Coeficiente de segurança, que é o CS ali, certo? Ele é de 2, certo? E não tem unidade. Coeficiente de segurança não tem unidade, certo? E a gente tem uma coisa já importante do exercício, que é o FY, 2,5, certo? Então, nosso FY é igual a 2,5 tonelada-força por centímetro quadrado, certo? Bom, e o diâmetro dele, né? O diâmetro do tubo, a gente sabe que é de 3 polegadas. Mas, se a gente for trabalhar tudo em centímetros ou milímetros, certo? A gente vai ter uma questão, que a gente não pode usar polegada no meio. Então a gente converte. Bom, o tubo tem 3 polegadas, multiplicadas por 25,4 polegadas por milímetro, certo? Então ele tem 76,2 milímetros, ok? Tendo isso então, primeira hipótese, resistência, ou hipótese 01, né? Hipótese 01, que é a resistência do tubo, ou resistência total, né? É a resistência do aço posso colocar por quê? Porque nessa hipótese eu tenho que saber a resistência do aço para calcular. Na segunda eu não preciso, tá? Mas é uma das verificações que a gente tem que fazer, certo? Bom, se a gente tem um NK de 10, a nossa carga real, ou o AS mínimo, ou precisa, né? O AS mínimo que a gente precisa vai ser igual a nosso NK multiplicado por 2 dividido pelo FY, tá? Só isso, certo? Então, o nosso tubo precisa pelo menos de 8 centímetros quadrados, certo? Qual que é o OS do tubo? O OS total, né? Área total externa. Né? Qual que é a área do tubo se ele não fosse oco, certo? Então, a área do tubo é basicamente, pegamos o diâmetro e dividimos por 10. Outra questão, a gente vai trabalhar com milímetro ou centímetro. Isso é uma equação que a gente tem que usar, a gente tem que saber, vou usar milímetro ou centímetro, o que eu vou usar, certo? Porque varia muito, certo? A espessura de tubo é em milímetro, mas o fabricante prefere centímetro, o fabricante prefere metro, certo? A resistência do aço está em centímetros quadrados. Isso aqui a gente vai ter que decidir, eu vou usar centímetro, vou usar milímetro, vou usar o quê, tá? Porque outra regra que a gente não tem norma, né? Se você usar tonelada-força em vez de quilonewton na prova, o professor pode descontar meio ponto. Mas na vida real ninguém está descontando meio ponto, né? Então é uma regra que você vai ter que seguir, certo? Bom, diâmetro ao quadrado vezes π dividido por 4, tá? Então nesse caso, a área total externa do tubo é 45,6. Sabendo isso, então, a gente vai calcular agora calcular a área interna, né? Ou seja, qual que vai ser a área que eu posso ter do tubo, qual que é a área do tubo que eu não estou utilizando, que é um menos o outro, né? Então, tá me sobrando 37,6 centímetros quadrados, se fosse um tubo oco, que não é, tá? E baseado nisso, agora eu posso calcular o diâmetro interno, certo? Ou seja, a área interna do tubo, que é basicamente o diâmetro, pegar essa área externa aqui, multiplicar por 4 e dividir por π, certo? E levar isso aqui na 0,5, tá? Então, posso até multiplicar isso aqui por 10 já, e tem milímetros, tá? Então, nosso tubo
tem um diâmetro interno de 69,2 milímetros, certo? E posso colocar aqui, ó, a espessura mínima, é a primeira hipótese, espessura mínima. A espessura mínima vai ser igual a o diâmetro, ó, colocar entre parênteses, né, mas é o diâmetro do tubo menos o diâmetro interno sobre 2. 3,5 milímetros. Ah, beleza, então vou usar 3,5 milímetros no meu tubo e pronto. Tá pronto o exercício? Não. Por quê? Bom, lembrou esse teste aqui? O que aconteceu? Nossa, ele amassou no meio, né? Ele aplicou uma carga tão alta que ele amassou no meio. Tá, bom, ele vai gerar um gráfico aqui agora da peça, mas basicamente o que aconteceu nesse tubo? Bom, ele chegou a uma carga axial, que agora está em kN, de quase 12 toneladas. Então esse tubo aqui, que a gente vê que não é um tubo grande, tá aqui uma mão de uma pessoa, a gente tem a comparação, certo? Mas esse tubo aqui resistiu quase 12 toneladas. Mas agora, se esse tubo fosse maior, se fosse um tubo assim, ó, a mesma seção, tá? Inclusive, a mesma seção, só que um pouquinho maior. Esse tubo aqui tem 1,5 m de altura, tá? Então, aplicando a mesma compressão, certo? A gente vê que ele não está fazendo a mesma curva reta, né? Ele está fazendo tipo uma sinoide aqui, certo? Ele está fazendo uma curva, certo? Ele não está gerando uma flambagem reta, que nem o primeiro, certo? E aqui foi aplicada a mesma carga no tubo, certo? Só que aqui ele está deformando no regime elástico, certo? Por exemplo, com o perfil muito longo, ele funciona que nem uma régua, aperta a carga e ele flamba, certo? Então foi aplicada a carga e ele tendeu a flambar. A gente não está vendo aquele amassado feio do lado, certo? Mas, olha a resistência de compressão. A carga axial aqui não chegou a 30 kN. Aqui a gente está falando de quase 120 kN, quase 12 toneladas. A gente está falando de menos de 3, certo? Então, é perfeitamente possível, por causa da flambagem, perder 75% da resistência, certo? É perfeitamente possível isso, até mais, certo? Dependendo do caso, nem resiste, certo? É uma peça tão longa, tipo uma régua, que não resiste nada. Então, a segunda hipótese é a possibilidade da peça flambar, certo? E aqui a gente entra numa outra questão, que é o quê? Bom, agora a gente vai calcular a segunda hipótese. Bom, o nosso E é igual a 2.000, né? O nosso E, que está aqui, 2.000 toneladas força por centímetro quadrado, que novamente isso aqui é uma aproximação, né? Porque vai variar do aço, vai de 1.900 a 2.100, é uma variação, uma simplificação do exercício, certo? É de 2.000 toneladas força por centímetro quadrado. Nós temos a altura total do nosso tubo é de 3.000 milímetros, é 3 metros, certo? Mas o que a gente precisa saber não é a altura total. O que a gente precisa saber é a altura de flambagem com o fator K. Outra aproximação agora. Você vai usar 0.7, 0.75 ou 0.8. Na prova, provavelmente o professor vai falar, usa 0.7. Na vida real não tem nenhum professor, certo? Então você não vai ser descontado nota se você usar 0.75 ou 0.775 ou 0.78 ou 0.72. Isso é uma decisão que você vai fazer no seu projeto, tá? Vai depender. Qual a mão de obra que eu estou usando? É um material confiável, tudo mais. Isso aí é tudo variação que a gente vai ter que usar, certo? E nesse caso, vamos imaginar que eu vou fazer uma média e usar 0.75, que não estaria errado, novamente, se eu, como eu falei, usar 0.72, ou 0.78, ou 0.7, ou 0.8, tá? Coeficiente K vai ser igual a, no caso, 0,75. Vou usar 0,75. Até colocar aqui duas casas, 0,75. Hipótese 2, que não é a resistência do aço, né? Porque eu não chego a usar a resistência do aço. Ele flamba antes, certo? Que é flambagem, certo? Bom, na hipótese de flambagem, a gente tem uma outra equação, que é o quê? Ou colocar resistência à flambagem, certo? Bom, primeiro eu vou calcular a inércia do tubo, né? Porque na flambagem eu preciso saber a inércia do tubo, a resistência do tubo a deformações, né? Por quê? Porque se meu tubo está flambando, ele está deformando, certo? Então, essa hipótese aqui é o quê? É o tubo deformando que está falhando, não é o tubo plastificando, não é o tubo falhando, não, é o tubo deformando, basicamente, que gerou o problema. Então, eu quero uma inércia nele. A inércia do tubo é igual a... Agora a gente entra na questão da inércia, que é basicamente o diâmetro elevado na quarta, certo? Que é o cubo aqui mais uma, o cubo na altura mais uma na largura, né? Porque ele é um tubo, ele é igual aos dois lados, certo? Multiplicado por π, 592, dividido por 64, certo? Então, essa é a inércia do meu tubo. Nosso tubo, isso aqui é em milímetros, né? Se for trabalhar tudo em milímetros, vai ser essa inércia. Se for trabalhar tudo em centímetros, vai ter dividido por 10 na quarta, né? Mas, no nosso caso, vamos imaginar que a gente vai calcular em milímetros, certo? Milímetros, aqui na quarta, ok? Bom, essa é a inércia do nosso tubo. Sabendo disso, então, a gente pode calcular a carga resistida. Então, a carga resistida do nosso tubo, certo? Bom, a carga resistida do nosso tubo, ela é igual a inércia, primeiro,
π ao quadrado. Então, π, isso aqui é coeficiente da fórmula, né? 13,41592 ao quadrado, que muitos engenheiros, inclusive, usam 10 aqui, mas não tá, é muito próximo, né? Π ao quadrado dá 9,86. Tem muito engenheiro que usa gravidade aqui também, né? Que também é 10 ou 9,81, tá? Mas, π ao quadrado multiplicado por o nosso módulo da cidade, que está agora em centímetros, né? Nosso módulo da cidade está em centímetros, então a gente vai ter que pegar esse módulo da cidade e converter a milímetros, né? Como ele está ao quadrado, ele leva ao quadrado também, certo? Multiplicado pela inércia, certo? Dividido pela altura ao quadrado, certo? Então, a carga resistida do nosso tubo, lembra aqui que eu estou usando 2 toneladas da força, a inércia tem milímetros quadrados, aqui essa altura total está em metros, tá? Isso está em milímetros aqui já também, milímetros aqui também, tá? Então, π ao quadrado multiplicado pela inércia, desculpa, aqui não é vezes, aqui é inércia, que é dividido por 10 ao quadrado, né? Porque eu quero converter para milímetros, certo? Então, o nosso tubo está resistindo 36,3 tonelada força, certo? Então, se eu preciso de 20 e está resistindo 36,3, eu posso reduzir o tamanho dele, não preciso usar todo ele. Realmente, eu posso. Então, como que eu sei quanto de inércia eu tenho sobrando? Bom, um método muito simples é calcular a inércia mínima. Então, inércia mínima, certo? A inércia mínima do meu tubo vai ser igual a, então, basicamente, eu quero, bom, primeiro eu calculo a carga mínima, né, do tubo resistir, que é igual a essa vezes o coeficiente de segurança, né, é 20 toneladas, 20 toneladas força aqui, beleza. Tá, eu tenho alinhar tudo isso aqui já pela esquerda para não, alinho tudo isso aqui já pela esquerda para ficar no formato da tabela aqui fácil, e aqui eu alinho pela direita, pela esquerda agora, pela direita e esquerda, beleza. 20 toneladas força, certo? A inércia mínima é um valor um pouco menor, que é o que? Basicamente, igual esse dividido por esse, certo? Multiplicado pela inércia do tubo. Tá? Então, eu preciso ter 20 sobre 36. Eu preciso de uma inércia, na verdade, de 911.891 milímetros na quarta, certo? E a inércia, ou a inércia restante, né? A inércia restante que eu posso tirar, a inércia restante, ela é igual a, então, esse menos esse, certo? Então, está me sobrando 743.077 milímetros na quarta. Tendo isso, então, a gente só vai calcular o quê? O diâmetro do interno, certo? O diâmetro interno, que vai ser igual a... A gente já tem a fórmula da inércia, né? A gente já tem a fórmula da inércia, onde a gente coloca o diâmetro e tem como resultado coloca o diâmetro que tem como resultado a inércia. Agora a gente tem a inércia, certo? A inércia que a gente tem, então fazer o quê? Vai aplicar essa mesma fórmula ao contrário, certo? Então isso aqui é igual, bom, a minha inércia já está aqui, né? Está atrás do igual, mas beleza, só para gente colocar aqui, multiplicar por 64 dividido por π, certo? Vou pegar tudo isso aqui e elevar na 1 sobre 4, ou elevado isso aqui na 1 sobre 4, né? Porque é o contrário, então 1 sobre 4, ok? E nesse caso, eu tenho um diâmetro interno de 62,4 milímetros de espessura, certo? E agora a espessura mínima vai ser o máximo entre as duas hipóteses, tá? O máximo entre essa hipótese ou ponto e vírgula, né? Abre parênteses aqui, esse menos esse, fecha parênteses, dividido por 2, certo? Então, na prática, eu preciso de uma parede de 6,91 milímetros. Eu pensava que era 3,5, mas como estou trabalhando com tubo de esbeltez elevada, eu tenho que trabalhar com 6,91. Entendido? Nesse caso, está acontecendo é que meu tubo está se comportando muito mais como esse tubo aqui, certo? Então, como esse tubo aqui, do que como esse tubo aqui, certo? Ele está com uma flambagem elevada. Mas, bom, agora terminou o exercício, está pronto para ele. Tecnicamente sim, mas não entendimento. Por quê? Bom, a espessura mínima é de 6,91. Mas nesse caso, está fazendo porque... posso aqui colocar outra coisa muito importante, que é o quê? Que é o peso aproximado, tá? O peso do tubo, certo? O nosso peso do tubo é basicamente, se a gente for calcular, vai ser igual a o diâmetro, pegar o diâmetro do tubo, né? Posso colocar só a área de aço, não preciso a área de aço do tubo, né? Para a gente saber mais ou menos quanto que está custando esse tubo. Bom, basicamente vai ser o diâmetro ao quadrado vezes π dividido por 400, 5,2 dividido por 400, certo? Menos, colocar, fecha parênteses aqui, desculpe, fecha parênteses aqui só, certo? Menos, abre parênteses novamente, abre mais parênteses, esse diâmetro aqui, menos 2 vezes a espessura mínima, certo?
também ao quadrado vezes π, vírgula 3,141592, dividido por 400, certo? Esse seria a areáceo do meu tubo, certo? Já em centímetros quadrados, certo? Então, 15,05 centímetros quadrados. Tá, mas o que isso me ajuda? Porque se deu esse peso aqui, eu preciso colocar um ácido de 15,05. E esse tubo aqui vai pesar o peso quilograma por metro, né? Que é basicamente esse aqui vezes 0,8. Na prática é 0,785, mas na engenharia, na prática, acaba sendo 0,8, porque a gente tem alguns fatores aí que é a espessura mínima, mas ela acaba ficando um pouquinho maior, não é uma precisão tão grande e tudo mais, esse tubo vem um pouquinho maior e tudo mais, então é 12 kg por metro que a gente está trabalhando nesse tubo, certo? Bom, mas o que me importa saber o peso total? Bom, porque seu cliente está comprando quilos, ele não quer comprar aquilo, ele quer o mínimo de peso possível, certo? Então, nesse exercício aqui, outra questão, 3 polegadas, beleza. Mas na vida real não tem ninguém te falando isso aqui, tá? Na vida real você vai decidir o diâmetro, tá? E quem sabe se eu trabalhasse com um diâmetro maior, será que ficaria mais econômico? Bom, podemos testar, tá? Essa peça está fazendo a flambagem, certo? O que acontece se eu trabalhasse com um tubo de 4 polegadas ao invés de 3 no peso? Está em 12 quilos, tá? 12 quilos por metro. Se eu mudar para um tubo de 4 polegadas, 6 quilos por metro, certo? Então, mudando de 3 para 4 polegadas, o peso caiu pela metade, certo? Então isso é uma coisa que é muito importante, por quê? Bom, porque atualmente aqui, ó, eu vejo que claramente ele tá com o diâmetro de 69, 62, certo? A gente vê claramente que na hipótese de 3 polegadas, em colocar a espessura, ele estava falhando por causa da flambagem. Quando a gente muda para 4 polegadas, a gente vê que não, ó, agora ele está com os dois diâmetros muito similares, certo? Agora esse perfil está falhando, ele está no limite de flambagem, né? Ele não está com uma flambagem elevada, certo? Então, só de mudar, aumentar um pouco a inércia de uma peça com pressão, eu ganho muito na resistência. Claro, e ganho muito na inércia também, né? Se for, ó, 3 polegadas aqui, ó, eu tenho uma inércia aqui, vou colocar, tem 1.654.000, mudando para 4 polegadas, 5 milhões, certo? Porque é na quarta, então aumentou uma vez, mas aumentou 4 vezes na inércia, certo? Então esse fator aqui também é muito importante a gente saber. E um engenheiro que não sabe como que a inércia funciona, ou por que a inércia é importante numa peça, vai usar qualquer valor, certo? Então tem esse problema. Agora, tem uma outra questão também. Vou colocar isso aqui, voltando para as 3 polegadas, tá? Bom, eu estou com um tubo de 3 polegadas e atualmente eu estou com 6,91, certo? Se eu tivesse usado um coeficiente de 0,7, o que aconteceria? Bom, o problema seria que... peraí, só... sim. Desculpa, aqui um errinho de cálculo, que na carga resistida eu peguei o E4 e não multipliquei pelo coeficiente K. Tá? Aqui a gente vai ver, inclusive, como o coeficiente K modifica a estrutura, tá? Mas, na prática aqui, ó, esse 6,91 foi para 3,5, tá? Então, só essa mudança aqui também já me deu basicamente uma polegada essa, né? Foi para 6 quilos, tá? Mas, a gente tem outra questão, que é o quê? Se eu tivesse usado um coeficiente K de 0,8, certo? Bom, se eu tivesse usado o coeficiente K de 0,8, 3,92, certo? Então, teria aumentado a espessura. E se eu tivesse usado um coeficiente K de 0,7, em vez de 3,92, estaria com 3,5, tá? Então, 3,5 ou... Aqui ficou 3,5 nos dois, tá? Por que 0,7, 0,75 aqui vai para 3,5 ainda, certo? 3, sim. Por que isso aqui? Bom, porque a gente tem duas hipóteses de falha, certo? Que é o quê? Basicamente, se eu estou trabalhando com esse perfil aqui de 3 metros de altura, tá? Imaginando que com o coeficiente K de 0,8, tá? Eu estou com 3,92 milímetros de espessura, tá? O que aconteceria se eu tivesse tubo de 4.000 milímetros, tá? Com 4.000 milímetros, aumentaria muito a espessura, tá? Iria para 8,32, mas com o coeficiente K de 0,7 reduziria bastante, foi para 5,75. Porém, e se nesse tubo aqui de 575 eu colocasse um aço mais forte, sei lá, um aço de 3 toneladas de força, quanto reduziria de espessura? Estima aí quanto você acha que reduziria. Na prática, não reduz nada, tá? Por quê? Porque ele está fazendo por flambagem, pouco importa a resistência do aço. Na fórmula da resistência, pode ver, ó, eu nem uso a flambagem, tá? A resistência do aço. Na fórmula da flambagem, o que importa é a inércia, tá? Porque eu não chego a usar a resistência do aço, tá? Se fosse um FY 3,5, não ajuda. Se você é FY 5, não ajuda, tá? Não vai mudar nada, isso aqui vai ser a mesma coisa, tá? Mas agora, se tivesse um tubo contrário, um tubo de 2 metros de altura, bom, nesse caso, se eu aumento para 3, a espessura reduz para 2,19, reduziu bastante, certo? Se eu trabalhar com resistência de 3,5, novamente reduz bastante.
Tá? Então, a gente vê que esse fator existe. Mas, nesse caso do tubo de 2 metros, trabalhar com coeficiente de K de 0,7, ou 0,75, ou 0,8, ou 1, não muda em nada. Por quê? Porque ele está falhando na resistência e não pela flambagem, certo? Isso que eu estou falando agora é uma simplificação, tá? Por fim, que eu quero demonstrar, basicamente, ó, essa é a curva original que a gente estava calculando, tá? Essa é a coeficiente de cálculo que a gente estava calculando, basicamente. Aqui está a curva de Euler, a gente escreve Euler, mas é Euler, certo? Que é a resistência do aço baseada na esbeltez. A gente viu que conforme vai aumentando a esbeltez, ela vai enfraquecendo muito, certo? Quanto mais para direita a gente vai, mais fraco fica o aço. Então a gente quer trabalhar com uma esbeltez baixa. Essa é a primeira questão. Agora tem uma outra questão, que é o quê? Bom, conforme a gente vai indo para a esquerda, vai reduzindo a esbeltez, a gente vai ganhando resistência. Porém, uma hora chega no limite, não tem como resistir mais que o aço, né? Uma hora a peça falha sim. Mesmo que ela seja de esbeltez baixa, ela ainda falha por escoamento do aço, pela resistência à carga aplicada acima do limite do aço, certo? Então, aqui a gente tem uma questão, que é o quê? Que se você trabalha com peças de esbeltez elevada, pouco importa a resistência do seu aço, tá? Porque ele vai falhar para a direita, certo? Então, se você está falando uma tesoura com montantes muito afastados, vai falhar na esbeltez, certo? Então, dependendo do caso, essa resistência do aço nem é importante para você. Agora, vai ter casos também que a esbeltez do aço vai ser crítica. A resistência do aço vai ser crítica, onde um pequeno aumento da resistência pode te ajudar muito. Tá? E aí vai depender de você saber ou não o que você está fazendo, né? Porque se a gente está falando daquele tubo de 4 metros, você pode colocar a resistência que quiser, 2,5, pouco importa. É 4, é 5, não importa. É 8, não importa. Não vai adiantar, isso aqui vai permanecer a mesma coisa, certo? Uma hora vai chegar uma resistência, claro, uma hora se for reduzir o suficiente, vai ser necessário uma espessura maior, sei lá, 1 milímetro, 1 tonelada de força, 0,5 tonelada de força. Agora começou a aumentar, tá? Mas mesmo um aço genérico 1008 aí vai resistir mais que isso, tá? Então, na prática, se for uma esbeltez elevada, nem importa a resistência do seu aço, ele falha muito antes, tá? Mas, se você quiser uma estrutura econômica, provavelmente você vai ter que trabalhar com a esbeltez baixa e aí a resistência do aço importa, tá? Outra coisa, essa é a equação antiga. Essa equação que se você pegar no livro de resistência de materiais, vai estar lá ainda. Hoje em dia a gente não usa essa curva, por quê? Bom, a gente fez uma adaptação nela, na verdade a gente usa esse diagrama aqui com uma pequena adaptação, que é o quê? Curva de Johnson, tá? Então, a gente tem Euler, resistência. Curva de Euler, resistência. A gente tem curva de Johnson. O que é isso aqui? Bom, é o mesmo desenho, só que com uma curva adicional, que é o quê? Bom, basicamente, nesse cálculo aqui, a gente está falando de 2 metros de altura, certo? 3,5, 1.800 milímetros, 3,5 ainda. Na prática, não é bem assim, tá? Por quê? Porque a excentricidade de carga, certo? E as imperfeições do material vão fazer com que uma peça com esbeltez menor ainda vai ter uma resistência maior, certo? Então, se a gente estiver trabalhando com esbeltez média, para baixo ou dentro aqui, certo, da resistência, ainda tem uma influência da resistência do material e vai ter uma influência também da imperfeição, certo? Então, na prática, o aço não resiste a mesma coisa. Ou seja, esse pontilhado aqui teórico, na prática, ele vai tendendo a enfraquecer, certo? Mas vai chegar uma hora que vai chegar na esbeltez crítica, certo? Que isso aqui varia dependendo do material e tudo mais, mas em um aço comum a 36 é próxima de 100 vezes o raio de geração, certo? Quando passa a esbeltez crítica, novamente pouco importa a resistência material, tá? Uma hora vai chegar que esse fator realmente é real, tá? Mas dentro da esbeltez abaixo do crítico, certo? Que vai variar dependendo do material, vai ter essa pequena diferença, né? Ele vai resistir menos conforme vai aumentando a esbeltez, certo? E claro, quando passa da curva de Euler, aí sim é problemático, tá? Mas, ainda assim, dentro, reduzindo a esbeltez, você vai ter um pequeno ganho da resistência, certo? Esse é outro fator que a gente tem que lembrar, tá? E por final, a gente tem outra coisa também, que o nossa tensão admissível, quanto mais resistente o aço, mais alta ela é, obviamente, tá? Mas, quanto mais alta a resistência do seu aço, mais difícil é trabalhar abaixo da esbeltez crítica. Por quê? Porque quando você está trabalhando com aço fraco, você pode descer muito aqui nesse escorregador aqui de esbeltez e ainda vai estar dentro do limite. Conforme você vai aumentando, uma hora não vai adiantar mais, né? Então, se você pegar esse ato de 3,5, ok, 2,47 milímetros, né? E aí eu posso chegar até que altura com ele sendo 2,47? Bom, consigo chegar a 2.000 milímetros? Não, já começa a aumentar, certo? Então, 1.600 fica a mesma coisa,
tá? 1.500 ficaria a mesma coisa, mas 2.000 milímetros já aumenta, já vai mais que 2,47. Ou seja, passou de 2 metros, eu já não consigo usar a resistência desse aço. Mas se fosse um aço de 2, ou 2 toneladas da força por centímetro quadrado, 4,44 com 1.800, 4,44 com 2 metros, tá? 2 metros e 20. 2.200 milímetros aqui, 4,44 ainda. 2 metros e 500, 4,44 ainda, certo? 2 metros e 600. Agora aumentou, certo? Mas passou de 2,5 metros. Por que isso é importante? Bom, porque se você está trabalhando com aço de alta resistência, você vai ter que trabalhar com esbeltez menor. Agora, se você está trabalhando com aço de baixa resistência, a esbeltez não é tão crítica, certo? E isso vale também para outros materiais. Se você está trabalhando em um prédio onde tem pilares de vários andares, pilares robustos, certo? Eu tenho que cuidar muito bem do concreto, porque se eu perder um pouco da resistência do concreto, não, é um problema grave, porque se eu tenho uma peça e eu estou usando a resistência toda dele, é muito importante. Agora, se eu estou trabalhando numa obra pequena, um sobrado, e eu tenho um FCK de projeto de 30, mas é executado na obra um FCK de 22, tudo bem, está errado. Eu vou ter que reconferir todos os meus cálculos. Mas, muitas vezes, eu vou reconferir o cálculo e vai dar uma diferença mínima, que muitas vezes está dentro do coeficiente de segurança, certo? É um problema ainda? Sim, principalmente porque o nosso modo de elasticidade reduz, certo? Mas, em uma obra onde eu tenho peças esbeltas, provavelmente a resistência do material não vai ser tão crítico. Em uma obra que eu tenho peças robustas, a resistência é crítica, tá? Isso tudo são coeficientes que, ok, a gente fez esse cálculo aqui, mas é importante a gente entender ele. E é esse mexer na planilha, é esse entender que pode dar um entendimento muito maior aí de estruturas, beleza? Então, se é isso, até a próxima.